se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz Não, tudo. o Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo mundo Guaxaverso conheceu sempre existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast Realidade Paralela do Guaxinim. E hoje é o primeiro dia que eu gravo tendo 42 anos. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Retalhos, Cartas e Telas. RP Guaxa 215, tá voando esse ano, hein? Eu lembro como se fosse ontem que a gente fez o 200, já é 215. É isso. Eu estou aqui com ela, que brilhou no último episódio, nossa querida Mari. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tô bem, melhor agora em sua presença. Melhor na presença de todos aqui, sempre bom. Esse povo do Exato, Guaxa. na presença de todos que estão aqui ao vivo para ouvir esta gravação. Pra quem não sabe, pra quem é apoiador, esse a gente tá gravando ao vivo no Discord, e quem é padrinho pode entrar, pode ouvir, vai saber tudo que a gente cortar na edição, porque aqui é ao vivo. Então, pra fazer parte disso, vai em apoia.se/rpguacha. Se apoia a partir de R$10, vai liberar um post que tá lá com o cadeadinho, que já tem um link direto pro Telegram. Lá tu vai ter vários subgrupos, tu vai receber episódio antes, episódio extra, assim, muita coisa, e o principal, vai ajudar esse projeto a continuar existindo. Maria, eu já te perguntei isso, mas pergunto novamente, como é que você conheceu o RP Guacha? Foi indicação do Joe, Sr. Silvestre, que ele ouvia do Deviante, principalmente o SciCast, daí foi ouvindo os derivados que foram, e acho que quando começou o RP Guacha, ele já começou ouvindo, porque tinha você e a Jujuba e mais outros que ele conhecia. E daí do Natal ele falou, você tem que ouvir isso, que é muito engraçado. E daí eu acho que eu ouvi o do Natal. Aí não achei tão engraçado porque eu não tinha as referências, mas eu comecei a ouvir desde o primeiro, e daí quando eu voltei pro Natal, daí eu gostei mais. Perfeito. Ele ainda escuta? Não, ele... acho que agora só tá escutando xadrez verbal de vez em quando. Ok. Escolhe bem o lado da família pra participar dos episódios. Então tá tudo que certo. ele mudou de trabalho também, então, e agora tem que falar muito, mas antes não tinha, né? Eu sei que tem profissões que é difícil você ouvir uma coisa enquanto trabalha. Okay. Vou perdoá-lo em respeito a tô passando você. pano. Ok. Não, tá justo. Ou senão você pode deixar uma mensagem puxando a orelha, e daí eu falo pra ele voltar a ouvir. Senhor Mari, orelha puxada, olha só. Olha, a sua esposa está participando do Portal Deviante. Veja isso. Incrível. Antes de começar a leitura do nosso último episódio, eu queria convidar vocês a ouvir minha participação no Level 9.999. É um podcast lá do Gilsomar Livramento. O Gil é um cara maravilhoso que eu conheço há pelo menos uns 15 anos já. Você já deve ter ouvido falar. Você que acompanha revistas de videogame, revista PlayStation, até revistas anteriores, talvez já tenha ouvido esse nome, porque ele é um cara que vem dessa de fazer guia, tal, detonado nas revistas e tal. É um cara maravilhoso. Fui participar lá do podcast dele. O podcast dele, como ele vem disso de revista, é quase uma revista mesmo, no sentido de que é um podcast com vários blocos, e cada bloco ele fala de um jogo diferente. Então lá teve Big Hops, Dead Pets, assim, vários jogos. O principal, eu participei de 2 blocos. Starship Troopers, que eu gosto muito do filme, né, da série, e eu recebi... Cara, eu me senti muito incrível, porque foi a primeira vez que eu ganhei o jogo quer dizer, ele ganhou o jogo da produtora, né, obviamente. Ele ganhou 2 chaves, e daí ele me deu uma das chaves pra gente poder gravar o episódio, né. Então eu recebi o jogo antes dele lançar, e eu tinha que jogar... Tinha umas regrinhas, assim, um contratinho. Eu tinha que jogar sem estar online, sabe? Então, achei incrível. Me senti especial ali. E daí, então, eu falei desse jogo. E falei também do Yakuza Kiwami 3. Esse sim, eu paguei o jogo, né? Vocês sabem que eu já fiz pré-venda no ano passado, quando esse jogo saiu. É um jogo que eu amo de paixão. Então, assim, convido vocês a ouvirem ou o podcast todo, ou pelo menos os bloquinhos que eu participei, que estão bem legais. Ou pelo menos vai lá no Spotify e deixa um comentário, que eu quero que ele me chame às vezes,
Eu já recebi, hoje mesmo, ele me passou um Metroidvania, que eu vou falar lá no futuro. E, porra, eu me sinto um jornalista de games, assim, sabe? Recebendo o jogo antes. Incrível, é isso. A pessoa com mais platina do PlayStation do Brasil tem que... merece, né? Não, pô, longe. Cheguei perto de ser, lá na época do PlayStation 3, mas aí nasceu minha filha, as coisas foram mudando. Mas quase. Por muito tempo, como a minha conta é portuguesa, né? Por muito tempo eu fui top 1 de Portugal, sem nunca ter pisado em Portugal. Mas isso é uma outra história. Isso é reparação histórica, né? Não, com certeza. Eles que não saibam. Mas é isso mesmo. Vamos ler os comentários do último episódio, que no caso foi Retalhos, Cartas e Telas, né? Episódio 215, que teve a presença de João, de Mari e da Shelly, todos maravilhosos. O primeiro comentário é do Lucas Felipe Cizeski. Olá, Guaxavidade e Guaxonautas, como vão? Vamos bem, você vai bem, Mari? Vamos bem. Então, a partir de agora, todo mundo perguntar se a gente tá bem, a gente vai considerar que já respondeu. Guaxa, que episódio divertido, com um final profundo. No fim, tudo se tornou uma busca muito pessoal, em que cada jogador procurava algo diferente. Confesso que chorei com um desfecho. E o Sr. Guaxinim tem a habilidade de fazer adultos chorarem. A voz da Sherry não mente, né? E ouvindo editado, a parte do quadro mesmo, eu também dei uma emocionadinha. No início do episódio, quando a personagem da Mari pega o celular, achei que seria uma aventura com pessoas do passado no futuro, tentando entender esse mundo distópico e encontrar uma forma de voltar para seus destinos. Infelizmente, os destinos delas acabaram sendo bem diferentes do que haviam planejado. Parabéns a todos os envolvidos, João, Shelly e Mari. Vocês foram espetaculares! Amei os personagens, vocês conseguiram manter o clima leve, mesmo em meio à tensão de descobrir o que estava acontecendo. Achei curioso que a menina do terno na estação mencione a data 26/4/26, e o episódio saiu 23/4/26. Bastante sincronismo. Foi gravado há bastante tempo, né? Mas eu já sabia a data que seria lançado o episódio, 23/4, e 26/4 é o meu aniversário, né? Que foi domingo, como eu comentei agora. A gente tá gravando na segunda-feira, então eu escolhi a data por ser a minha data. No fundo, cada RP Guaxa tem um pouquinho de mim também, né? E dessa vez tem a data ali. Acho que daqui a 3 dias eu iria nessa estação. Ok, não era o caso, mas fica aí. Podia ser um ARG, né? Se a gente tivesse muito dinheiro, podia ter alguém na estação do domingo, né? Segurando a cartinha, alguma coisa pra entregar, seria legal. Quer dizer, quem poderia ir até, sei lá, Minas receber essa carta, eu não sei. Mas ficam algumas perguntas. O que aconteceu com o trem? Sofreu um acidente ou foi outra coisa envolvendo os personagens? Justifique sua resposta. Ficou em aberto porque, assim, pode ter sido um acidente, pode ter... Alguma coisa aconteceu e aquelas pessoas não chegaram até o destino delas, né? E eu quis deixar em aberto mesmo pra ficar em aberto, assim, as pessoas pensarem, decidirem, né? O que aconteceu ali, porque a aventura não era sobre o que aconteceu com essas pessoas no trem, mas sobre a marca que elas deixaram por ter partido, né? Então tem a partida delas no trem e simbolicamente a partida delas da vida, né? Então essa era a ideia. Realmente eu não pensei exatamente do que aconteceu, até porque as 3 pessoas sumiram, né? Não necessariamente todo mundo do trem. O manequim do trem era um robô? Não, era, sei lá, talvez alguém que trabalha pra morte, um anjo, alguma criatura que cuida da passagem, né? Tanto que a função dela, embora ela assuste, ela em momento algum trouxe perigo às jogadoras, né? Ela estava ali para entregar um ticket, para dizer que aquela viagem não era sozinha, né? Que nenhuma delas ia partir sozinha. Cada ticket era duplo, com uma outra pessoa esperando elas para partirem juntos. Então, ela é mais uma entidade ali. Espero que alguém pergunte do Sal. Eu gosto muito da história do Sal, mas se não, no final me lembra que eu falo sobre ele. Sem mais delongas, biscoitos em formato de bilhete de trem. Abraço a todos e ótima leitura de comentários. 17. Porra, péssima escolha. Obrigado, Lucas Felipe. Eu achei que era um robô também. Eu pensei principalmente naquele jogo russo que saiu de robô, que os robôs não têm rosto. Eu imaginei ele assim. Jogo russo que os robôs não têm rosto. Isso. Que jogo é esse? Eu lembro o nome. Deixa eu pesquisar aqui. Atomic Heart. Não, eu acho que já ouvi falar, mas não vi nem imagem. Legal. Assim, são robôs só de mulheres, né? São umas mulheres sem roupa. Assim, sem muitos detalhes, mas como se fosse um manequim mesmo. E não tem rosto.
Ok, eu digitei aqui no Google Imagens, ok. As pessoas têm gostos peculiares, queria Eu não joguei, eu só vi um pouco, assim, mas ele é... Da época que lançou, ele impressionou, assim, porque ele foi do começo da geração, então... Ele impressionava pelos gráficos, assim, porque tinha muita partícula, assim, você batia as coisas e voava muita coisa, assim, então era bastante bonito. Ok. Mas enfim, eu me desviei. Então, lendo agora o comentário do Tortelli. Saudações, Guaxa, Racovidade e Guaxumidade linda, como vocês estão? Eu tô ótimo, passando para dar um alôzinho após ouvir mais um EP. Ainda estou longe dos atuais, mas sigo sempre aproveitando cada episódio. Comecei a ouvir no fim do ano passado, vindo pelo Vidani, pós-participação sua no podcast dele, e soube que ele havia participado. Então ouvi o episódio dele, comecei do primeiro lá por novembro, e vou ouvindo aos pouquinhos, no trabalho ou em casa nos afazeres. Me tornei padrinho em março e fui muito bem recebido na taverna e vários subgrupos. Essa semana participei da minha primeira mesa do pessoal e foi bom demais. Sejam padrinhos, vale a pena demais. Abraço a todos. Muito obrigado, Tortelli. O Tortelli é bem participativo, bem ativo na comunidade, né? Assim, a gente sempre vê algum comentário dele lá. Fico feliz que tu veio dessa leva lá do Vidani. Gosto muito do Príncipe, né? Gosto muito do episódio que ele jogou aqui também. E, poxa, fico feliz. Que bom que a comunidade te recebeu bem. Isso é legal também. Eu nunca tinha participado de RPG, assim... Só de videogame eu tinha jogado, né? Até já tinha mexido num livro de D&D e feito uma ficha. Mas, obviamente, sei lá, eu acho que o menino que tinha o livro me mostrou como montar uma ficha só porque ele estava interessado. Porque nunca recebi o convite de jogar uma mesa. E daí fui começar a jogar da taverna. E joguei, mas assim, não tanto igual os arroz de festa, que tá toda semana jogando umas 3 meses, mas foi um lugar bem legal pra jogar. Pô, fico feliz. Tem um pessoal mais empolgado, tem gente nesse momento jogando, inclusive. Tá lá, o pessoal, em vez de estar aqui ouvindo a gente ao vivo, estão lá jogando. Vou julgar? Talvez um pouco. Vou botar todos na geladeira? Não dá, porque o Felipe Xavier tá no meio, né? Então, o Felipe... Talvez os outros, né? Por ele, mas não sei. E o próximo comentário é do maior comentarista da podosfera brasileira, Luiz Edvaldo Correia. Boa noite, guaxinins, tupiniquins e de outros lugares. Vocês estão bom? Pô, agora eu acho que tô bem, parei de tossir. Quantas reviravoltas? Pensei que seria um drama de época, depois uma história de terror. E acabou tendo reviravoltas. Virou um drama de terror misturado com uma história de época e repetiu de trás pra frente. Curti. Me lembrou de uma história que muito me tocou, de Final Fantasy VI, a do trem, num dos meus jogos favoritos. Obrigado, Guaxa, pela lembrança despertada. Abraço a todos os envolvidos e coração. Eu comecei Final Fantasy pelo 7, e dos mais antigos eu joguei só o 5. O 6 eu sempre ouvi falar muito bem, mas é uma falha, nunca joguei. Tô esperando um remake, talvez. E obrigado pelo seu comentário. Esses dias eu tava pensando sobre isso, sobre os Final Fantasies famosos, assim, e eu não lembrava dos 6. Eu joguei o 4, o 7, e eu sei os outros que são famosos, mas dos 6 eu não sei nada. Eu joguei o 7, amei, achei assim, meu Deus, isso é incrível. Aí eu fui jogar o 8, e o 8 não tinha nada a ver com o 7. Tinha aquele sistema do GF, tu tinha que roubar a magia do inimigo. Eu disse, não quero isso. Eu quero meu Final Fantasy 7 de volta. Aí eu dropei o 8. Pulei o 8, não joguei o 9, que dizem que é muito bom. Não joguei o 10, mas eu acompanho um canal que joga bastante RPG. Eu já vi ele fechar lá o 10. Eu acho que o 11 é o online, né? O 11 eu não joguei. Não, o 10 eu joguei, que é o da menina orelhuda, da coelhinha. O 11 eu não joguei porque é um online. O 11, 12. O 12 é o da Lightning, eu joguei. Não joguei os spin-off depois. O 13 eu joguei pouco. O 14 é online e o 15 eu não joguei. É isso. Tu ia falar, tu jogou quais? Eu joguei o 4 porque eu tinha o emulador do Game Boy. Era o que rodava no meu computador. Rodava o emulador Game Boy. E eu tinha o PlayStation 1 só. Então eu joguei o 7. Mas eu olhava bastante a época, eu olhava o 10 assim, nossa, que jogo bonito. Não, incrível. Final Fantasy é eu queria pegar um dia, eu sei que os primeiros tem remake, né, oficial.
pegasse pra jogar, é uma série que eu Tem gostaria. seu remaster. O 4 até tem uma versão 3D, mas é um 3D muito vagabundo. É melhor jogar o Pixel. O 5 eu joguei uma versão dele pro PlayStation 1, se eu não me engano, que eles fizeram não lembro se era um anime ou um CGzão assim de abertura, e daí o jogo era todo igual ao do Nintendo, né? Era tudo bonequinho pequenininho de gráfico pixel art, mas tinha uma abertura especial. Mas ele tava em japonês. Então eu cheguei numa parte que tinha uma biblioteca e eu não sabia resolver aquele puzzle, e daí eu larguei o jogo. O problema é que eles são longos. Nessa época, eu pegava e ficava jogando com os personagens só pra subir de level, só pra eu ver o ataque deles. Assim, era até tempo, né? Eu faço isso até hoje, assim, de pegar RPG e ficar... Eu comecei a jogar... O último jogo que eu comecei a jogar é Warrior Abyss, que é tipo um roguelike do pessoal da série Warriors, que é o Musou, né? Bem bacaninha, assim, tu faz 2, 3 fases, meia horinha, morre, aí compra lá os upgrades, vai de novo. Eu queria, eu espero que essa semana me sobre um tempinho, eu quero jogar de novo, achei divertido. Isso é bom, porque você joga só um pouquinho e passa. Comentário do Bruno Germano Cran. Não sei porquê, mas chorei no finalzinho. Maldito guaxinim safado que jogou algo nos meus olhos. Talvez tenha sido sal. E aquilo, o Guaxaverso existe, e algumas vezes nos faz sorrir, e outras nos emocionar. É verdade. Eu espero que sorrir mais do que chorar, eu acho. Será que eu fiz a Shelly chorar mais do que sorrir? Não sei. Eu acho que ela já jogou bastante, né? Eu acho que teve esse, teve o do Carrossel que ela tava, que ela chorou, não lembro qual que foi. Foi o da avó, né? Ela chorou alguns episódios. Ok, pensando aqui, sim, ela esse ano ela chorou, sei lá, em 2 episódios, o outro ainda não saiu. Mas ela jogou mais episódios do que ela chorou. Tipo, mas necessariamente ela sorriu, sei lá. Estou me divagando. Obrigado, Bruno. Próximo comentário. Guaxinim normal. E ele escreve: boa noite. Boa noite, Guaxinim. Boa noite. Não tem mais o Bonner pra dar o boa noite dele. Não, agora é o Guaxinim normal, nosso William Bonner. Sei. Sansão Maia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Guaxa Chuchu, Guaxa Maestrei. Guaxa, obrigado por uma história que me deu força para seguir com as fugas para algo melhor. Shelley, grato por me dar lágrimas por uma personagem que não teve medo de se agarrar ao amor. Mariane, um presente nosso no seu nível, criar alguém que inspira mudanças contra o sistema e faz valer o ir contra o retrógrado, falido sistema em que vivemos. João, amei uma criação de alguém em que escolha de ser você, escolha de ser quem você quer ser, mesmo que para isso o mais difícil seja feito. Ri, fiquei tenso e chorei. Obrigado mesmo, gente, por ter mostrado nessa história a importância de fazer o necessário, o certo, mesmo com todos os intérpretes da vida em que nós minorias brigamos para conseguir viver sem medo. Guaxa, o seu podcast é uma força motora para quem quer fazer o que ama, sempre com episódios que de alguma forma fazem nós, meros ouvintes, quererem fazer o diferente, seja um buraco atrás do pôster, ocultando as naus de arquivos ou bigodes criativos. Continue a inspirar, Guaxa, esse é o seu maior poder. Espero que o temido ver mais não tenha vindo. Não veio. Mas antes, um recado. Você aí que pode contribuir com 10 contos de réis com a radionovela Guaxinim, faz isso. Não há arrependimentos. Apenas um lugar que agrega desajustados, ajustados e gente no meio do caminho, em grupos maravilhosos. E se não der para contribuir, só espalhe a palavra por onde puder. Um cheiro e, claro, se a Cisa tá guache preta... eu acho que era se a coisa tá guache preta, a coisa tá boa. É verdade. Obrigado, Sansão. Assim, comentário incrível. Eu tenho 2 coisas para falar sobre o seu comentário. O primeiro deles eu acho que a Mari foi a última a mandar a história do personagem, mas eu sei que os jogadores mandaram a história do personagem, tipo, muito em cima do dia que a gente ia gravar. Não era isso, Mari? Foi, até eu achei muito legal que o final é especial para cada um, assim. Fiquei, nossa, eu tenho tipo isso em pouco tempo. Eu tinha a aventura escrita até a parte que os jogadores chegam na frente do trem, né? E eu não sabia pra onde ir porque eu pretendia puxar das histórias dos personagens, né? Então, o final direcionado a cada jogador, eu escrevi especialmente em cima daquilo que cada jogador escreveu, e eles escreveram
Tipo, eu acho que o último personagem chegou horas antes da aventura acontecer. Então, esse é um recado pro Bassi, assim que eu trabalho. E o próximo comentário é do Vegano Thiago. Bora do dia! Esses dias estou terminando a maratona dos episódios atrasados. Até a leitura de comentários eu acho que já terminei. Mas me peguei pensando onde se encontra. Jorge Marcos Santos Silva, não sei. Sumiu. Mas espero que bem. Um beijo, Jorge Marcos Santos Silva. Que era o comentarista mais rápido, é porque na época ele trabalhava de manhã, né? E daí ele ia no ônibus ouvindo e já mandava um comentário. Não sei o que aconteceu. O Todê, espero que não tenha desistido. O Todê desistiu de mim. Ed Bahia, também, outro que deu uma sumida. As coisas são, assim, se tu pegar de um ano pro outro, até os jogadores, né, acabam mudando um pouco. Mas, assim, sinto falta de todos esses três e gostaria de comentários deles. Esse é o ano da Shelly, né? Também. Oi? Esse é o ano da Shelly, por exemplo. Esse é o ano da Shelly, por exemplo. A Shelly jogou esse ano mais do que a maioria jogou a vida toda do RPG Watch. Mas é isso. Porque, embora só tenha saído no feed esse, né? Acho que já tinha saído, não? Resort não tem Shelly, Sete Insignia Gashomon não tem Shelly, Bloco de General Morto, Amor da Colombina, Aquarela. No Céu tem Cor-Flor, tinha Shelly jogando comigo. Pétalas de Segredos tinha Shelly, 2. Retalhos, Cartas e Telas, 3. Próximo episódio, 4. Depois tem um episódio especial, mas ele não é um regular, né? Próximo episódio regular do RPG Watch, o episódio de aniversário, 5. Aí 218 não tem, 219 tem 6. Então ela esse ano jogou 6 episódios até agora. Mês 6, é isso, queria registrar. Baço e Fabi vão ter que se cuidar porque ela daqui a pouco tá se candidatando a ser CEO. Não, porra. Ok. A Fabi também jogou bastante esse ano, eu acho. Pra que eu leia mais um comentário? Porque os outros são curtinhos. Tá, eu li o Jorge Marcos Silva. Não. Daí eu leio o Passageiro. Tu lê esse, eu leio o Passageiro do Futuro. Eu acho que você não terminou de ler o comentário do Vegano. Desculpa. Eu tô. Voltando ao comentário do Vegano. Após reflexão, volto aqui com o meu edit quando ouvi o episódio. Guaxa, no Aquarela 212, tu disse que não tinha lembrado de pegar a NPC pra ti, mas tinha um gato Marcelo, o Miau Caricato, e era absoluto de cinema, mas é que esse gato Marcelo ele existe, é o gato da Eva, né? Edit 2, não deu tempo de ficar em dia pra comentar. Tá errado, Vegano. É isso. Esse é aquele episódio com a Eva, que ela dá abóbora pro gato Marcelo? Ela dá abóbora. E existe um gato Marcelo que come de verdade abóbora. Que ela tem. Ela que come abóbora. Foto. Sim. Muito bom. Eu tinha um cachorro que ele subia no pé de goiaba e apanhava goiaba. Ele era o cão. A cara do Era o cachorro que chupou a manga. Agora eu não lembro. Mas no caso era goiaba. Não, porque... Nossa, viajei. Enfim, vou ler comentários. Lifar Oder. Oi e hashtag volta boba. Ok, a gente discutiu sobre isso no último Guaxaverso, escutem lá. Próximo comentário, Passageiro do Futuro. Excelente episódio. Não vi ainda, mas confio no seu potencial. Obrigado. Pô, o cara tá no futuro e tá atrasado, né? Então pra que viajar no tempo? Tá se contradizendo. Se ele é do futuro, ele já deveria ter ouvido. Ele ouviu, é verdade. Agora, Gabriel Balardino. Olá, Guaxa, Juvidade, Guaxumidade, ouvintinês, tudo bem? O mês de maio se aproxima e com ele a promessa de uma greve geral nos Estados Unidos e manifestação pelo fim da escala 6x1 aqui no Brasil. O que será que virá disso? A única coisa a dizer precisamos estar unidos porque os nossos inimigos estão. E do episódio, o que dizer? Começa com um cenário de terror assustador, personagens super interessantes que cativam rapidamente. A viúva com uma escopeta, a jovem perseguida e a noiva apaixonada foram personagens magníficos que essas pessoas jogadoras nos ofereceram. Simplesmente lindo. A atmosfera do trem, com seus sons e movimentos, também foi muito bem colocada pelo Zorzal. O cenário do trem que nunca para, só segue em frente, que muda a vida e parte para nunca mais voltar. Uma cena tão presente no êxodo rural brasileiro, retratada em muitas músicas, como o Trem das 11 do Raul Seixas. E quando o episódio que parecia ser um thriller de terror vai se tornando um drama de personagens, é de arrepiar. Ver cada um deles lidando com o futuro que não tiveram é lindo e emocionante. Que episódio magnífico. Você é o contador de histórias espetacular e consegue surpreender sempre. Um grande abraço para todas as pessoas que estão por aqui. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário, Bala. Fico feliz que tu gostou do episódio.
Mari, eu vou usar minha carta armadilha e vou passar o próximo comentário pra ti, pode ser? Pode ser. É o comentário do Bardo Petis. Como foram várias palavras esse nome do episódio, então é um poema longo. Eu pensei nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxumidade. Mesmo com toda a sensação de tensão e medo, achei esse episódio mega confortável. Tem algo de reconfortante de estar num trem, e talvez ser amigo de uma viúva armada passe a sensação de segurança também. Eu me senti mais segura de ter uma viúva, uma arma, já que eu não tinha nada. Vai saber, né? Mas de qualquer forma, emocionante. Foi lindo demais escutar os relatos de vida e possíveis futuros de cada uma das três. Obrigada por essa mesa, gente. Mas, sem mais delongas, seguem meus versinhos, como de costume, sobre esse episódio, além de seu tempo. Retratos e retalhos expressam amores e cuidados. Trabalhos não terminados alimentam inspiração e resultados. Lembre-se do porquê. Há uma razão para ser. Outro dia há de vir, seja nessa estação ou naquela dali. Carinho ou ódio servem de incentivo. Aventura ou viagem, transporte locomotivo. Retratos modernos, antigos ou presentes. Telas coloridas, chiados persistentes. A garganta fica seca no vagão. Só um gole limpa a sequidão. E o fim onde está? Talvez na juventude, entre quadros numa estação. Linhas tortas mostram o mundo. Aquilo ali é outra versão. Seria esse o futuro, a nossa redenção? Muito lindo, como sempre. Incrível, assim, porra. Como sempre, incrível. Recomendo vocês, como sempre também, a ouvirem Naus do Arquivo. Esse mês eles deram uma paradinha, mas me prometeram que mês que vem ele tá de volta, então fiquem de olho lá no feed. E escute os episódios antigos também, que são maravilhosos. A gente falou lá atrás de coisas que surgiram na taberna. Uma dessas coisas que eu me orgulho muito tá aí na Naus do Arquivo, então... que não tem nada a ver com o Bardo, né? Não sei porque eu lembrei disso. Próximo comentário, Carol Hashimoto. A nossa querida doutora Carol. Olá, Guaxa Convidade e Guaxinins. Lindo e tocante episódio. Achei engraçado os jogadores tentarem matar a sede com uísque. Spoiler, não funciona, só piora. Eu, como uma pessoa que não bebe, eu não saberia dizer, mas faz sentido. Só uma coisa que eu não entendi. O que eram as estátuas de sal? E por que sal? O que estava acontecendo com os personagens quando elas sentiram o salgado? Sodoma e Gomorra, na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Aquela cidade que as pessoas se divertiam bastante. E daí Deus salva uma família de sair de lá. E daí a esposa, eu acho que é a família de Abraão, agora não vou lembrar. Mas a esposa, a ideia era, vocês vão embora e não olhem pra trás. E daí a esposa de Abraão olha pra trás e ela vira uma estátua de sal. Essa ideia é sobre como o Antigo Testamento Deus era malvado, e também a ideia de que deixar as coisas pra trás, ser ressentimentos, né? Tipo, a espiada pra trás da esposa acho que tem quase certeza que é Abraão, mas a olhada pra trás da esposa dele pra olhar Sodoma e Gomorra como se fosse uma recordação, foi o que transformou ela em sal. Então a ideia das estátuas de sal seriam pessoas que não conseguem desapegar do passado, pessoas que olham pra trás, que não conseguem seguir pra frente, sabe? Então a ideia das pessoas de sal é essa, é a punição bíblica para as pessoas que não conseguem desapegar do passado. Acho que é isso. Uhum. Posso ler o próximo? Uhum. Tiago Bruno. Olá, Guaxa, nosso grande condutor de trens e realidades, convidade e demais guaxageiros, passageiros do trem do Guaxinim. Que episódio... Agora eu imaginei que tipo aqueles três japoneses que são temáticos, assim, é um temático de Guaxinim. Que episódio emocionante e instigante. Tantos sentimentos diferentes despertados por um único episódio. Ficam algumas perguntas. O que era a estação de trem, de fato? Inicialmente, a estação de trem era uma estação... Os três personagens chegam numa estação de trem pra fugir de coisas do passado, né? A partir do momento que a história começa a desenrolar, é como se fosse um limbo, né? Uma passagem. Elas não estavam mais indo para Minas, elas estavam indo pro descanso eterno, né? Para um outro lado. Elas estavam indo resolver pendências. 2. Havia algo na névoa? Só para dar um mistério, né? Só para não renderizar o cenário. 3. Se os jogadores escolhessem colocar mais carvão na locomotiva, o que aconteceria? Eu tinha pensado em fazer isso, mas eu não fiz. Eu tinha algumas ideias, né, anotadas. Ia depender, porque como é um ponto mais
no fechamento da história, né? A depender um pouco. Mas a ideia de que talvez o trem acelerasse e desse para ver pelas janelas, daí sim, né? Sei lá, umas cidades mais futuristas, algumas coisas que desse mais a sensação de que elas estavam indo não para frente, mas não na frente no espaço, né? Mas na frente do tempo, né? Mas assim, na hora eu ia decidir. 4. Havia alguma maneira de salvar as pessoas de Sal? Não. Ela estava ali para lembrar de deixar o passado para trás, né? Até porque a história é sobre o passado, é sobre deixar para trás, mas também no final, né? A minha ideia é que esse passado que ficou para trás não é necessariamente uma coisa ruim. Ele foi o estopim de coisas boas que vieram depois, né? Tipo, a personagem da Mari que fugiu do trabalho, acabou cheirando a escola. A família lá que recebe o personagem de João fala que depois que ela partiu, o que ela fez mudou a vida de todos envolvidos, né? Ou seja, aquele homem que morreu acabou sendo uma coisa boa para todos ali. O próprio personagem da Shelley ali, o pintor, né? O cara que ficou pintando a sua amada todos os dias. Ele se tornou alguém famoso por isso, né? Eu não imagino que ele ia todo dia pintar com tristeza naquela estação. Eu acho que em algum ponto ele entendeu que ela não chegaria. Ou melhor, ele entendeu que um dia ela chegaria, tanto que o último quadro dele é simplesmente ele esperando ela chegar, né? Então, assim, a ideia era para ser mais subjetivo mesmo. O episódio me lembrou uma música. Eu não sei, essa eu não conheço, então não vou cantar no ritmo. Você sabe, Guaxa? Sei. eu gosto de engenheiros, vou tentar cantar? Vamos ver. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. É isso. Péssimo intérprete, mas a música é boa. Ao contrário do que eu posso ter feito parecer, a música é boa. É sempre bom ter o Guaxa cantando. Ok. Próximo comentário. Pô, eu cantei a música, né? Mas não, você quer depois eu tenho medo. Quer que eu leia? Não, porque daí depois tem o Erdi. Não vou arriscar. Não vou arriscar. E o próximo é do meu querido, maravilhoso, João Palheiro. Tá impecável aqui na sua fotinha. Olha só que coisa linda. O Thiago Bruno também, de chapeuzinho ali, de perfil. O Erdi dormiu na foto dele. Mas o João Palheiro. Oi, Guaxito. Oi, Guaxavidade. Espero que estejam tudo bem com vocês. Que episódio gostoso de ouvir. Ele começa com um misto de levezas e tensão que faz a gente apostar em algo mais distante da realidade, mas termina quase que perto demais do nosso cotidiano. Perto o suficiente para nos emocionar e nos deixar pensativos. Mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado. Mari e Shelley foram companheiras maravilhosas nessa viagem. Desculpa não ter deixado aproveitar melhor o radinho a pilha. KKKK. Beijo a todos e até a próxima. Até a próxima, querido. Assim, o rádio, eu tinha anotado, se eles ficassem brincando com o dial, eu tinha uma frase para ser dita em cada década. Será que eu acho isso? Deixa eu ver só. Você leu pra gente, não sei se foi gravado, talvez seja um extra. Talvez esteja nos extras, né, como ficou, mas eu vou achar aqui de qualquer forma, deixa eu ver. Como é que era o nome do episódio? Era trem, será? Deixa eu ver. Cada aventura tem um codinome quando eu escrevo, né? Essa era Expresso. Fica aqui o registro. Do grupo era só 10/2, 20 horas. Sim, era só. Né? Eu não falo pra não dar um spoiler, né? Sim. Vamos lá, as sintonias que eu tinha de 1930 a 2020. 30. O som abafado e heróico. A frase era: atenção brasileiros, o governo provisório Getúlio Vargas assina o novo Código Eleitoral. Agora, pela primeira vez, as mulheres têm direito de votar. Porque a aventura se passava antes, se eu não me engano, né? Eu acho que era 20, isso ia ser uma surpresa para jogadores. 40. Som de fanfarra e tensão. Aí a frase era: a nossa força expedicionária brasileira desembarca na Itália. Os nossos pracinhas estão na frente de batalha contra o nazifascismo. Aí em 1950 é o gol do Pelé, né? Na versão que o Zorzal pega, eu acho que não tem um grito de campeão, mas a frase que eu tinha separado aqui era de campeão do mundo na Suécia. 1960. É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Assim, não é 60 cravado, né? É década, né? É um salto gigante para a humanidade. O homem pisa na Lua nessa noite de 1969.
70 era o Tri, né? O Brasil de Pelé, Companhia Encanta o Mundo no México. O país para comemorar o tricampeonato. 80 era Neste Palanque das Diretas Já, 1 milhão de vozes grita por democracia, a ditadura está chegando ao fim. 90 é o Tetra, né? O Tetra é o Baggio isolando a bola. 2000, as Torres Gêmeas. 2010, gol da Alemanha, 7-1. 2020 era a recomendação de que todos permaneçam em casa e que o uso de máscaras é obrigatório. Era bem triste chegar nesse ano, realmente. Foi ficando triste, né? Começa com 7-1 também. É verdade. Mas assim, foi tanto gol que foi divertido no fim. A gente tá esperando aí tudo vai melhorar depois da Copa 2014. Mas a desse ano, de certeza, tudo melhor. Então, comentário do LF Herd. É isso. Saudações, Guaxito. Sim, João, maloquei. Eu não entendi. É o Guaxito. O Guaxito é como o João sempre me chama. E o Henrique roubou a fala dele. Ah, entendi. Maloquei é tipo coisa de carioca. De facção Henrique. Entendi. E Mari. Tudo bom? Principalmente feliz aniversário para o melhor e maior guaxinim já visto em todas as linhas espaço-temporais da assistência e nosso chefe de Yakuza. Adorei o episódio, especialmente pelo excelente grupo com Mari, Shelley e João. Os personagens foram incríveis e trouxeram muito engajamento com a ótima história proposta pelo Guax. Fiquei curioso por mais detalhes da história. Guax, você escreveu ela pensando nesses personagens ou vieram depois, como de costume, e encaixaram tão bem na sinopse? Tá, você já explicou o que foi? Explicando novamente, eu escrevi a aventura até o ponto que até o final do vagão do trem. Aquela mini historinha que cada um teve depois, eu tava pensando, vou confiar na minha criatividade e na dos jogadores, e vou escrever baseado no que eles criarem. E eu não mudei nada na história deles pra encaixar em nada. Eles me deram as histórias, e eu no dia sentei, li e escrevi a cena de cada um. Pergunta aleatória da semana: qual a principal lembrança de vocês envolvendo viagem de trem? De minha parte, a minha envolve muitas amizades feitas em um trem Roma-Florença. Um beijo a todos, Sergi. Eu nunca dei trem. Eu também. Aqui no Paraná tem a Serra da Graciosa e tem o trem que faz. Você pega aqui em Curitiba, ele desce até Morretes. Aí é o que eu gostaria de fazer, porque diz que é bem bonito, mas ele é meio caro também. Aí então eu nunca fiz. Eu entrei num trem em Jaraguá do Sul, mas é um trem que fica parado, ele tá como uma exposição, né? Daí a gente entrou pra bater uma foto, mas é um trem inativo, né? Ele não tá andando. Se bem que, na verdade, tecnicamente, eu odeio de trem em São Paulo, porque... Tecnicamente, pros mineiros, a gente andou muito trem. E muitos trem. Muito trem, exato. Próximo comentário, Rodrigo Bodas. Opa! Só tem elogios, que episódio gostoso. Eu fico pensando... Não, de novo. Eu fico tenso com os personagens, como se eu estivesse jogando quase. Obrigado a todos e ao Guaxa também. Ficou demais. Obrigado, Bodas. Bodas que já jogou um episódio que sai esse ano. Fica o registro. E também era o responsável pelo mistério do Guaxobon. Exato. O Pinguim Engenheiro. Olá a todos da Guaxosfera. Espero que todos estejam bem. Muito bom esse episódio e, lendo os comentários anteriores, verifiquei que minhas dúvidas já foram indagadas. Como sou de Minas, vou falar um pouco de trem. Olha aí. Comentário mais adequado. Primeiro, na década de 20, as famosas Marias Fumaça percorriam São Paulo a Minas via Estação de Ferro Central do Brasil, com uma Serra da Mantiqueira como principal paisagem. Os trens frequentemente atrasavam, isso porque o tamanho dos trilhos bitola mudava de uma ferrovia para outra, exigindo troca de trens ou manobras complicadas. Essa falta de padronização com a existência de diferentes bitolas dificulta a integração na malha nacional até hoje. Segundo, em Minas, trem é palavra usada para qualquer trem. Entre aspas, RS, mas essa expressão vem do uso de terem ou trem para definir utensílios, bagagens e objetos de cozinha. Por curiosidade, veja a definição de trem no dicionário Michaelis Online. Eu não sei se foi o que ele colou ou se é para eu ler. É o link que ele botou, né? Eu leio, tem... Caramba, é bastante coisa. Pois é. Eu posso ler. Trem. O primeiro
Eu não lembro quais que são as abreviaturas, mas é carro 4 patas, puxado por cavalos, destinado a transportar pessoas, carruagem, 6. 2, conjunto de móveis de uma casa, mobília, mobiliário. 3, conjunto de aparelhos e utilitários necessários a uma determinada tarefa. 4, conjunto das bagagens de um viajante. 5, grupo de pessoas que acompanha alguém, comitiva, secto. 6, conjunto de peças de roupa, traje e vestuário. 7, série de vagões puxados por uma locomotiva destinado ao transporte de passageiros e carga. Cara, é só o sétimo. A sétima definição possível. Então, no trem pode ser qualquer coisa, basicamente, né? Exato. Em resumo, é isso. E daí o último, que é o de é regional, olha, não é só Minas, tá Goiás e Tocantins também. Aquilo que não se quer ou não sabe se definir, nomear. Coisa, negócio, treco, troço. Comprou um monte de trem na feira de artesanato. Jogou o episódio. O próximo episódio joga a Shelly e uns trem. É isso, né? Sim. Pronto. Tá, voltando então o comentário. Trem como transporte ferroviário estado 87, antes disso tudo foi dito anteriormente, os 6 mineiros sempre estiveram certos. Assim posso dizer com toda razão que trem bom foi esse episódio. Muito obrigado. Eu não lembro de comentários de um pinguim engenheiro movido a pão de queijo, né? Mas, pô, fico muito feliz. Adorei esse comentário. Próximo comentário, Laris Orzenoni. Ouvi antes do amanhecer e confesso, foi meio assustador ouvir enquanto tudo estava escuro, nebuloso e quieto. Episódio maravilhoso, como sempre. Parabéns a todos envolvidos por essa obra-prima. Muito obrigado, Lari. O próximo comentário é APP pai. É a Luísa, é da facção EG. Boa noite, Marcelo, Bonner, Chinin e Guaximi. Olha só. Passando mais uma semana aqui para dizer que tenho certeza que o episódio ficou muito bom. Só não tive tempo de ouvir ainda, mas em breve resolverei isso. Beijos e biscoitos. Vou tirar ponto de toda a facção RD. O próximo comentário é do meu querido amigo Jean Macedo, que no meu aniversário, vão lá no meu Blue Sky, eu troquei meu avatar, ou você que é padrinho, me tem no Telegram, tá como foto minha no Telegram. Ele me desenhou musculoso, né, de costas, e daí ele fez a minha tatuagem como se eu fosse um Yakuza. Que é um guaxinim, assim, com a espada, com a língua pra fora. Tem um detalhe das ondas, tem um detalhe da flor com o dado, assim, no meio do dado, sabe? Então, incrível, incrível. Amei demais esse presente. Muito obrigado, querido. Ele fez também eu sentado como se fosse o chefe da Yakuza também. E daí ele e o Fábio atrás, assim, como se fosse uma poltrona, né? Foi muito legal. Então, agradeço demais, Jean. E ele escreve: boa noite, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate, Guaxouvinte. Guaxa, que episódio bonito. Feliz aniversário, que foi ontem, é verdade. E obrigado por esse presente adiantado para nós. Adorei essa mudança drástica do terror estranho para o drama. E como cada específico final valorizou lindamente a história dessas 3 mulheres. João, Shelley e Mari, sensacional a interpretação de vocês. Tanto na lida com os vagões, que foram cada vez menos fazendo sentido, quanto no emotivo fim delas na aventura. Não faz sentido, mas eu volto a dizer, assim, eu sei que não é uma crítica, né? Mas a ideia de todo o episódio é desapego, simplesmente seguir em frente, né? Tipo, uma sala amarrotada de coisas, né? Porque às vezes coisas prendem a gente, né? Então, a ideia era essa. Agora entendo porque vocês disseram que terminaram a aventura chorando. Me arrepiei quando a menina, a mulher e a senhora apareceram na estação. Mas que bom que essas damas do destino as permitiram um vislumbre de como a vida delas reverberou no futuro. Coração, dar os parabéns também às trilhas sonoras de fundo das cenas, do nosso querido editor Rafael Zorzal. Ficou bem tenso e sutil. Que espetáculo de episódio. Já é um dos meus preferidos do ano. Grande abraço a todos, grande abraço. Eu tinha que voltar a fazer votação de ver qual é o episódio favorito da maioria, assim, pra ver o que o pessoal gosta. Mas fica aí a promessa que talvez eu não compre. E obrigado novamente, Jean. O próximo comentário sou eu, Mariane Silvestre. Boa noite, Guaxal. Como sempre, parabéns a todos os 283%.
Foi lindo jogar com Shelley e João e vê-los criando descrições de personalidades e cenas tão intricadas ao vivo. Além, é claro, da direção do Guaxa, que em pouco tempo criou esses finais tão especiais e únicos para cada personagem. Ouvir o episódio depois de ter participado dele é sempre uma experiência indescritível, pois, seguro que sou, sempre fico com o pensamento de será que fiz uma boa contribuição? E sempre depois de tudo se encaixa lindamente. A trilha de Nia, acho que era, combinou bem com a atmosfera que misturava futuro e mistério. Abraços e biscoitos em formatos de retalhos de tecido a todos. Muito obrigado, fico muito feliz que tu tenha gostado. Eu sempre falo assim, o principal do episódio é quem jogou gostar. Se a pessoa se divertiu, seja chorando ou não, né? Sempre me sinto culpado. Mas se a pessoa gostou de participar, de fazer parte disso, ou mesmo de depois de ver editado e tal, pra mim o episódio já valeu. Quando ele tem bastante download também é legal. Mas assim, o principal é quando os jogadores gostam, né? E, pô, fico muito feliz que você gostou, Mário. Eu não sabia. Ai, obrigada. E você gostou também? Eu adorei, achei muito bom. Assim, é um dos. Assim, eu gosto muito do episódio Verde Infinito, né? Que tem o João. Sim. E esse episódio também, quando eu tava escrevendo, eu pensei, pô, já que eu vou me basear nas histórias dos personagens também, eu sabia que o João ia trazer alguma coisa, uma pitada diferente, né? E tu e a Shelley também foram incríveis, né? Esse trio ficou incrível, tô bem feliz. A viúva João ficou... A Carmen, né? Ficou ótima com uma viúva meio... toda meio nervosa. Até faz pensar que, sei lá, talvez se ela tivesse seguido viagem, talvez ela acabasse se entregando pela... que ela tinha feito alguma coisa. Tava carregando a arma ali. Assim, o que eu agora extrapolando, né? Talvez ela realmente tivesse dado problemas pra ela. Só existe a escola técnica Maria Rita, né? Que foi em homenagem à tua personagem. Então, se a tua personagem não tivesse tido um destino trágico, talvez aquelas pessoas... o seu Paulo continuaria explorando as pessoas naquela fábrica, né? E daí o personagem da Shelley fica aberto, né? Talvez o amor mais bonito que eles poderiam viver é aquele amor em que ficou só nas telas dos quadros, né? Talvez o amor idealizado é muito mais legal. Sim. É muito do que o dia a dia porra. O cara pintor, né? Artista é problemático, talvez. Pois é, artista tem que sofrer, né? Exato. Artista feliz não cria. Tem uma... como é que é a frase? Deixa eu pegar aqui. Tinha alguma coisa da TV Quase também, que era... tipo, você tem que ficar falando alguma coisa pro artista todo dia. Isso, pô, tem que elogiar o artista, senão ele desiste, a coisa assim. Que virou um meme. Isso. Né? Eu falo frase da ostra. O Fábio Braza fala... se a tristeza me abandonasse um dia e me deixasse órfão da poesia... antes da sua companhia do que andar de alma vazia. Pô, é maravilhoso, maravilhoso. É que o poeta só caneta se tiver melancolia. E se Deus me fez assim, não me resta outra escolha. Cabe a mim botar na folha o que Deus botou em mim. Fábio Braza. Escutem Fábio Braza, gente. Mas assim, ele tem muita música boa. Essa é Inquilino da Dor, o nome dessa. Ele tem uma muito gostosinha que ele escreveu com Péricles, que é Só Uma Noite, que é muito boa, muito boa. É isso. As Flores e o Louco é bom também. Então é isso, Fábio Braz. Só fica a recomendação. E não pode Fábio Braza, porque ele nunca jogou RP Guacha. Quem que já jogou RP Guacha assim, nos tempos recentes, né? Pelo amor de Deus. E que tu nunca jogou, Mari, que tu queria jogar um episódio. Da última vez a Eva tava... Hoje ela não tá aqui, mas da última vez a Eva tava comentando pra jogar com ela, então acho que... E já joguei com ela também algumas vezes, então acho que eu jogaria com a Eva. Com a Carol também, que está aqui nos ouvindo. Não, já foi. Mari, Eva e Carol já são 3. Então é isso. Tá. E seria sobre o que a aventura? Tu ia te excluir? Tu ia te excluir? Eu não tava me contando. Não, tem que contar. Sobre o que seria a aventura, né? Eu acho que dava pra ser mais fantasia, assim, mais clássico, RPG medieval, assim. Amo você também, cara. A Carol comentou... Podia ser... que a gente viajou juntos pra Florianópolis. E daí teve uma frase que era... a gente foi buscar ela no aeroporto. E daí ela perguntou...
por que a Ana não tá aqui? Daí a gente falou, porque ela tá de ressaca de biquíni no carro. Daí ela falou, isso dava um sistema de RPG. Ressaca e biquíni. Tipo, você acorda de ressaca e de biquíni e daí você tem que descobrir o que aconteceu meio... Assim, é meio complicado. Eu, como homem, narrar uma aventura e 3 mulheres acordam de biquíni sem memórias. Dá pra tirar o biquíni. Pode ser outra coisa. Eu acho que só piora. Né? Não dá sentido. Uma história de Se Beber Não Case, versão feminina. Isso. Pode ser. Ok. Não prometo nada, mas anotei. Sim. Mari, como é que as pessoas te acham na internet? Elas me acham na Taverna do Guaxinim. Que é um lugar excelente pra encontrar pessoas. Sim. Quero agradecer a todo mundo que ouviu aqui ao vivo. Quem tá aqui ainda. Fábio, maravilhoso. Mandei no Level 9.999, podcast que eu recomendei vocês ouvirem. Eu mandei um beijo pro Fábio por conta de uma coisa que eu acho que foi ele que me falou. Mas assim, o beijo fica de qualquer forma. Espero ter mandado... espero que a informação tenha sido vindo dele, mas eu tenho quase certeza que foi. E... Guidola, querido João... Mar Salgado. Quem é Mar Salgado? Marcelo Chay. O Boda está aqui, Zeca, a doutora Carol, o Jean, o Erdi... Eu estava aqui. Quem estava aqui? Eu acho que isso é novo do Discord. Tá, ele mostra pessoas que estavam na chamada. Eu até achei... Nossa, tava aparecendo o Fábio... Fobo estava aqui. E eu achei... Nossa, ele colocou como subnick. As pessoas não vão entender essa referência. Subnick estava aqui como para as pessoas pensar que... Como mensagem, assim. Mas eu acho que é uma coisa do Discord que tá mostrando pessoas que estavam antes da chamada. E acabaram de sair. Esporto passou aqui há 6 minutos atrás. Lua da Gata passou aqui há 17 minutos. Luco estava aqui também agora há pouco. Henrico. E JP Bunski entrou na taberna esses dias. O pessoal foi dando bem-vindo. É uma pessoa que está lá desde os primeiros episódios. Era padrinho, deu uma saída há um tempo. E voltou agora. Então eu quero agradecer a todo mundo que ouviu ao vivo. Lembrar vocês que estão ouvindo ao vivo que na quarta-feira da semana que vem temos o primeiro episódio do capítulo 1, a gente venceu o prólogo da campanha, né? Máscara de Nyarlathotep. Chegaremos finalmente a Nova York. Jackson Elias tem uma nova missão para aquele grupo. A gente vai conferir aqui ao vivo e que depois vai ser disponibilizado somente para os padrinhos, né? Então seja padrinho, vai a apoia.se/rpguacha. A partir de R$10 você faz parte do nosso grupo do Telegram. E o RP Guacha só existe porque vocês existem. Muito obrigado a todo mundo que me mandou feliz aniversário. Eu, no meu aniversário, eu costumo ficar... ainda mais que eu vim de uma semana meio puxada, eu fico mais quietinho e tal. Nem fui fazer nada na rua, né? Almocei na minha mãe, voltei pra casa. Fiquei vendo anime, assisti com a minha criança aqui. Hunter x Hunter e Iruma. E então, foi bem bacana. E o Guaxaverso só existe porque, na verdade... Mari, o Guaxaverso existe? Não existe. Mari, o Guaxaverso existe? Ele não existe. Obrigado. Acho que deu uma cortada. Beijo pra vocês, gente. A Mari ficou com medo de dizer que existia. Olha só, eu fui falar que não existe e a internet até falhou aqui, ó. Seu sinal? Foi falar que existe. E seu sinal? Ela foi falar que existe, ela viu a luz do trem vindo, Sim. né? Ela mudou de resposta. Um beijo, gente. Beijo a todos vocês. Guaxa, só um esclarecimento. Você disse que as luzes do trem acenderam. Uhum. Eu posso afirmar que esse agora é um trem moderno? Não. Ele não mudou por dentro? Não. Pô, naquela época o trem já tinha luz, que beleza. A própria companhia Mogiana, eles, depois, nos últimos anos dela, eles já tinham trens que eram até, tipo, meio elétricos, meio a diesel. Que demais. Tipo, já dava pra gerar luz, mesmo que, tipo, luz a gás, né? Como eles estão com uma coisa assim, já dava pra fazer... Dava pra ter uma leve iluminação, não é nada muito sofisticado. O gaslighting vem disso. Também. A desinformação. Qual o nome dele? Você falou que ia batizar. Achei que você já estava pronto pra isso. Eu não tinha. O Guaxa nunca tá pronto pra você perguntar o nome de alguém. Isso é meu segredo. Eu lembrei agora da história. Eu tava pensando no celeiro lá, que tinha a cara peitada. Cara, eu tive um flashback muito de guerra da mocinha perguntando: oi, você veio ver a exposição?
Pô, eu não sei o nome que eu poderia dar pra essa criatura. Cara, roda a lista de quem tava na Semana de Arte de 22 e Essa mistura é a ideia. o nome e o sobrenome de duas pessoas. É que só tem os nomes famosos, né? Uhum. A ideia era eu ter conhecido alguém nessa semana, e foi uma... Na verdade, foi uma mostra pequena, ela só ficou famosa depois. Eu tive uma ideia, deixa eu só confirmar um negócio. Lá vai. Desculpa, Zorzal. O processinho cantando em pleno anos Um 20. processinho, vou pegar meu celular e pesquisar agora. Uso de imagem. Com esse balde de água fria, né? A velha, que nem deve ser tão velha, né? Cara, ela tem 2 anos de casada, ela tem tipo 20 e poucos anos. Sim, Ela só eu imaginei. É velha padrão, Felipe Só Xavier. que esse amargor te deixa mais velha, tá? Vamos deixar bem claro que não existia Copa do Mundo em 1926. Eu tava pesquisando isso. Não, a primeira Copa é de 1930. Então, tipo, a gente tá 4 anos antes da primeira Copa do Mundo. E um pequeno parênteses aqui, depois eu vou querer saber que referência é essa que eu achei maravilhoso. Você tem que mandar no post. Pra mim é 100% referência bíblica de Deus transformando as pessoas em estátua de sal.